A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, como estamos? Quarta-feira, vamos para mais uma leitura diária da nossa lição número 13, Renovação da Esperança, cujo texto áureo: E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro e, com eles, Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Esse texto está lá em João, capítulo 20, versículo 26. A verdade prática desta lição: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Lembrando que a gente sempre tem falado muito na leitura de segunda, na leitura de terça, que está lá na playlist da lição 13 no canal. Nós falamos bastante sobre o tema Renovação da Esperança, falamos sobre o texto áureo e falamos também sobre essa verdade prática. E a leitura de hoje, quarta-feira, está lá em João, capítulo 20, versículo 9, e depois Lucas, capítulo 24, versículos 46 e 47. Hoje são dois textos, um em João e um em Lucas. O tema que ele deu para hoje: a fé da igreja baseia-se nas palavras de Jesus. Sim, meus irmãos, a fé da igreja se baseia nas palavras do nosso Senhor Jesus. A gente conhece na palavra de Deus um versículo que diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé só pode vir quando ouvimos a palavra de Deus, a palavra que veio dos céus, a palavra da boca do próprio Deus. E a palavra da boca do próprio Deus é Jesus Cristo. Era o Verbo que estava com Deus, que era Deus e que se fez carne, habitou entre nós e pregou a palavra de Deus. Então, a fé da igreja se baseia nas palavras de Jesus, que é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, vamos ao primeiro texto, João 20, versículo 9. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Nós lemos na segunda-feira o capítulo 20, do versículo 3 ao 8. E hoje ele pediu para ler o 9. Então, se você quiser dar uma olhadinha na segunda-feira, você também pode ler agora todo o capítulo 20, porque no finalzinho tem esse versículo. No versículo 9, ali no final deste parágrafo, eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, conforme a Escritura. Lembrando que todos os escritos passados, como o próprio Jesus vai dizer aqui no decorrer deste capítulo, que tudo tinha que se cumprir. Tudo que Moisés disse, tudo que os profetas disseram, tudo que os salmos disseram sobre Jesus. Tudo que foi profetizado sobre o Messias tinha que acontecer, que tinha que se cumprir as Escrituras. Por quê? As Escrituras também são a palavra de Deus. Todos os escritos antigos, que a gente conhece como Velho Testamento, é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus se fez carne em um determinado momento do tempo, da época, da existência desta terra, deste mundo, mas ele é antes do mundo existir, o primogênito da criação. A palavra de Deus foi que criou todas as coisas. Tudo foi feito por ele, para ele e é dele. Então, a gente entende muito claramente que Jesus é a palavra de Deus, Jesus é a voz de Deus. E ele, sendo o primogênito da criação, que já estava com o Pai antes de tudo existir, através dele foram criadas todas as coisas. Ou você esqueceu que haja luz, haja relvas, haja bichos, haja peixes, voz, palavra, tudo foi criado pela palavra. E o nosso Senhor Jesus é a palavra de Deus. Então, tudo que o homem tem relacionado a Deus, inspirado por Deus, que Deus mandou escrever, todas as leis, todas as profecias,
todos os escritos antigos que serviram para guiar o homem e ensinar o homem de que só existe um Deus, único Deus verdadeiro, e que viria o Messias, o Filho dele, para retirar o pecado do mundo, é palavra de Deus. Quando Jesus diz aqui, olha, era preciso que tudo acontecesse para que se cumprisse a palavra de Deus. Era preciso que toda a Escritura se cumprisse, porque eu sou a Escritura, eu sou a palavra. Agora Lucas 24, 46 e 47. E lhes disse, está escrito que o Cristo haverá de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Entendeu, meus irmãos? Mais uma vez em Lucas está dizendo que era preciso, está escrito que Cristo haveria de morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus foi profetizado, meus irmãos, desde o primeiro livro da Bíblia. A Bíblia é Cristo, a Bíblia é cristocêntrica. Do primeiro ao último capítulo, a Bíblia só fala de Cristo, porque tudo é dele, feito por ele e para ele. A ele foi dada toda a autoridade. Nada do que se fez teria sido feito se não fosse Jesus. Por quê? Se Jesus não tivesse vencido a morte, se Jesus não tivesse vencido o pecado, tudo seria em vão, porque o homem nascido de Adão e Eva, pós-queda, perdido, morto, afastado de Deus, eternidade na morte. Nasceu morto? Sim, nasceu morto, porque afastamento de Deus, distância de Deus, é morte. Porque vida é só na eternidade, é só ao lado dele, é só com ele. Então, desde a queda, que entrou através da desobediência de um homem, o homem nascido de Adão e Eva, morto em seus delitos e pecados, ou seja, afastado da vida, afastado de Deus. Se Jesus não tivesse vindo, morrido e ressuscitado ao terceiro dia, vencendo a morte e o pecado, tudo seria em vão, tudo estaria perdido, perdido pelo homem na sua desobediência. Por isso Jesus conquistou e venceu tudo segundo a obediência. Amém, meus irmãos? Então, o que ele está querendo dizer? A fé da igreja baseia-se nas palavras de Jesus. Por quê? Tudo foi feito pelas palavras de Jesus, foi profetizado a salvação pelas palavras de Jesus, e ele veio, pregou a salvação e deixou isso como missão para aqueles que ele escolheu e preparou. Logo depois, ele passou a habitar dentro deles para que esta missão e para que a sua palavra fosse pregada a todo aquele que crê, fosse liberto e salvo, retornasse à vida e pudesse voltar ao Pai para ter a vida eterna. Amém, meus irmãos? Ou seja, as palavras de Jesus são a vida. Por isso que eu estou sempre chamando a atenção dos irmãos. É impossível que alguém se aproxime de Deus, que alguém renasça em Deus, se não for pela palavra. Tudo vai resultar em um único lugar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. A fé da igreja se baseia na palavra, no cumprimento da palavra. Da mesma forma que toda a palavra, desde que Deus prometeu a salvação, tudo que vem sido ensinado, tudo que vem sido escrito, registrado, e hoje nós temos aqui tudo que veio se cumprindo através dos tempos até hoje, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela é poderosa. O tempo passa, mas a palavra de Deus não passa. Não podemos, não conseguiremos, ou seja, é impossível que alguém volte para Deus, que alguém volte para a vida sem a palavra, que é o Senhor Jesus. Por isso que tudo resulta em um único ponto: Jesus, a palavra. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, eu o amarei, meu Pai o amará, nós viremos e faremos morada nele e nos revelaremos a ele. Então, meus irmãos,
Precisamos entender isso de uma vez por todas. Nós podemos ir para a igreja, nós podemos dizer que somos crentes, nós podemos levantar as nossas mãos e dizer que aceitamos Jesus, nós podemos fazer tudo o que conhecemos neste planeta, tudo que foi nos ensinado, tudo isso que nós conhecemos como religião, como Bíblia, como escola dominical, culto de libertação, culto de doutrina, tudo que você conhece sobre igreja, sobre religião, não vai te valer de nada se tudo isso não for segundo, baseado, pautado na palavra de Deus que é Cristo. Pode parecer radical, pode parecer um pouco difícil ou duro que eu estou falando para você, mas tem muita gente vivendo em todo esse contexto, frequentando igreja, tem carteirinha de membro, é da Assembleia, é da Batista, é da Presbiteriana, é da Adventista, pode ser de qualquer uma, de alguma que alguém criou, de alguma que alguém começou, com o nome mais estranho de igreja que você pode conhecer, igual há pouco tempo eu vi uma, Igreja Jesus Cristo na Noite, outro dia eu vi uma Igreja o Cuspe de Deus, ou seja, tem gente abrindo igreja para tudo que é lado, cada rua tem uma igreja. Cada rua tem uma, duas, três igrejas e cada uma de um ministério diferente, que a gente nem sabe de onde surgiu. Ok, eu não estou aqui dizendo que está errado, mas se tudo que a gente conhece com relação à igreja, a Jesus, a Deus, se não for baseado na palavra, instruído pelo Espírito Santo, o único Espírito Santo, de um único Deus e um único Salvador, que só tem uma verdade, estamos perdendo tempo, porque toda a Escritura precisou se cumprir. Jesus é a Escritura, Jesus é a palavra. E se você ou eu não lermos, não estudarmos, não vivermos segundo esta palavra, ensinada pelo Espírito Santo, nada feito. Vamos estar vivendo um teatro, vamos estar vivendo uma mentira, vamos estar vivendo em um engano com uma aparência gigantesca de verdade. E o diabo, Satanás, o enganador, que é isso que ele representa, o engano, ele vai usar sim, vai usar tudo isso, tudo que nós temos, toda essa organização. É muito fácil corromper o homem, é muito fácil. É por isso que Deus nos alertou. O coração do homem é enganoso. A justiça, a verdade humana é loucura. Por isso que Jesus não era deste mundo, por isso que a palavra que ele trouxe não era deste mundo e por isso um contraste tão grande com tudo que nós somos e que nós temos. Por isso precisamos renascer, nova criatura, não vivendo mais segundo a nada do que nós pensamos, do que nós cremos, mas sim totalmente baseado em Cristo Jesus, o único caminho, a única verdade, a única vida. Nós temos tudo ao nosso redor, de todo jeito e para todos os gostos, mas a verdade é uma só, o caminho é um só e só existe uma vida. Não podemos deixar de lado as Escrituras. Nunca podemos vir às Escrituras sem antes pedir ao Espírito Santo, clamarmos com o coração sincero, com fome e com sede da verdade, pela verdade, porque senão nós vamos ser enganados, a começar por nós mesmos, pelo nosso próprio ego, pela nossa própria vontade, por aquilo que nós desejamos, por aquilo que nós queremos, da forma que nós queremos, vamos ser enganados. E logo depois vamos ser enganados pelos outros, que vão nos oferecer aquilo que queremos. Porque, como eu disse, existe para todos os gostos. Existe denominações, existe igrejas, existe ministérios que são feitos, moldados
ao seu gosto. Se você procurar, você vai achar um lugar que você fala, ai, aqui é ótimo, aqui é do jeito que eu gosto, aqui é feito desse jeito porque eu gosto assim, daquele outro jeito lá eu não gosto não. Ah, aquele povo ali grita muito, aquele povo ali faz muito isso, aquele povo é muito assim, aquele povo, aquele tipo de roupa eu não uso, não pode nem passar um batom aqui, não pode usar. Mas você pode ficar tranquilo, que se é isso que você está procurando, você vai achar para o seu gosto, do seu jeitinho. Igreja de parede preta, igreja de parede branca, igreja que tem luzes igual discoteca, igreja que não tem, igreja que é mais calminha, igreja que é mais agitada, igreja que dá glória, igreja que não dá glória. Tu vai achar de tudo que é jeito, mas nada disso vai te levar para o céu. Rodar não vai te levar para o céu. Falar língua estranha não vai te levar para o céu, porque a língua pode ser estranha mesmo. Então, meu irmão, palavra, Jesus, Espírito Santo, a forma mais direta, a forma mais certa, a forma mais correta de você conhecer o teu Deus é no secreto. A melhor forma é no secreto. E assim ele diz, me busca no secreto, que eu me revelarei a você em secreto. Você só pode fazer algo para Deus quando esse Deus estiver em você e você nele. Jesus fala aqui, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder. Está logo um pouquinho depois, no capítulo 24. Está lá no versículo 49 do capítulo 24. Fiquem aqui até serem revestidos de poder. Se você for ver a trajetória dos homens que fizeram grandes coisas para Deus, primeiro eles precisaram conhecer esse Deus. Primeiro eles precisaram ter intimidade com esse Deus, porque não adianta. Se você estiver indo pela cabeça sua, pelo seu coração, ou por qualquer outra cabeça, ou qualquer outro coração, ou por gosto, ou por preferência, nada feito. Todos os homens que fizeram algo para Deus tiveram o seu momento com Deus. Primeiro tiveram que conhecer a Deus. Todos eles. E aqui não foi diferente com os homens que deram início à missão de Cristo após Cristo ter vencido a morte e o pecado com poder. Esperem até serem revestidos de poder. Nós vemos aqui, Deus abriu-lhes o entendimento, porque antes Jesus falava e eles não entenderam. Eles precisaram ver, precisaram tocar nas feridas, precisaram ver Jesus comer para crerem. Ali foi-lhes aberto o entendimento. Então, meus irmãos, palavra, busquem a palavra, busquem com honestidade, com sinceridade, com desejo. Pede e lhe será dado. O Espírito Santo vai te ensinar, vai te revelar. E você, na obediência, vai começar a ver e a provar Deus na sua vida. E aí sim, depois de ter bebido da água da fonte, você vai poder jorrar água viva também. Amém, meus irmãos? Então, resumindo, não é possível. Se você não estuda a palavra de Deus, se você não chama o Espírito Santo para te ensinar esta palavra, se você não obedece e não for morada do Altíssimo, nada feito. Não pense você que ir para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo vai fazer você um crente, vai fazer você morada do Altíssimo. Não. É palavra, é Jesus, é Escritura. E que ela se cumpra na minha e na tua vida. E não vai ser por milagre ou por poder, porque aqui tem dignidade. O nosso Deus não vai te obrigar nunca a fazer isso. Ele se apresentou para você, o Espírito Santo te convenceu que Ele é o único Deus e que enviou o Filho como salvação para a tua vida, para te tirar do pecado e da morte, porque Ele venceu o pecado e a morte, você não. Então é através dele, não é Ele vindo atrás de você e te paparicando, não. É você o aceitando como Senhor e Salvador da sua vida e vivendo em novidade de vida. Você vivendo em novidade de vida segundo Ele, segundo a palavra. Ele não vai te mudar por milagre ou por força. É você que tem que querer. Em nome de Jesus, entenda esta palavra e viva em novidade de vida. Que Deus abençoe a sua quarta-feira. A paz do Senhor Jesus.